Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino. Gente, é uma alegria estar com vocês, poder transmitir uma palavra viva, poderosa. Muita gratidão a todos vocês. É sempre uma alegria estarmos juntos nessa jornada reinante, falando com Deus e ouvindo a voz de Deus todas as manhãs. Gratidão, queridos. Se você ainda não faz parte do canal, ainda não se inscreveu, olha, com 2 cliques você já vai fazer parte deste canal. E vai nos alegrar muito, porque vamos ver lá você se inscrevendo, e a cada compartilhar que você faz aí, eu deixo a minha gratidão, deixo um coraçãozinho para você. Naquele coraçãozinho que eu deixo, eu estou dizendo muito obrigado, irmão, obrigado pela sua comunhão aí, tá bom? Queridos, eu senti do Espírito em falar um pouquinho sobre um tema que eu amo muito, 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 que é: tudo começa com uma visão. A visão é algo mais importante, é uma das coisas que o corpo não pode viver sem ela. Um corpo sem visão é um corpo que está sujeito a cair na próxima esquina. Então a visão nos protege de cair. A visão nos protege, amados irmãos, trazendo para nós clarificação daquilo que nós estamos vendo. Hoje em dia é mostrado para nós tantas coisas. E os olhos naturais, carnais, enxergam tantas coisas. Mas é diferente enxergar e ver. Enxergar, você pode enxergar. Agora ver, eu entendo que na visão existe revelação. E o propósito do Senhor é que a igreja tenha uma visão. Na primeira reflexão da série, eu falei sobre o capítulo 6 de Isaías, onde fala que o profeta, ao morrer o rei Uzias, ele teve uma visão. E ele viu quem? O Senhor. E qual que é o resultado da visão? O Senhor estava enchendo o templo com a presença do Senhor. O séquito, a glória de Deus encheu o templo. Esse templo é o nosso interior. Então, quando você enxerga, você tem uma visão de Deus, a visão traz Deus para dentro de você. A visão nunca vai mostrar um Deus distante, um Deus que somente estende a mão lá, quilômetros distante de você, para te abençoar. Mas a visão, ela traz Deus perto de você. Quem já fez aquele zoom assim no celular ou na máquina fotográfica, você dá um zoom assim, ó, você puxa a imagem. Então, a visão é assim, a visão clarifica. A visão, irmãos, mostra, revela. A visão também notifica. Então Deus, ele vem através da visão. E o que eu quero falar aqui, amados irmãos, com vocês, é usando outro profeta. Eu usei na primeira o profeta Isaías, e agora eu vou usar o profeta Ezequiel. Cada profeta tem um segredo na sua visão. A primeira visão, o primeiro segredo que eu falei, foi a morte do rei. Agora o segundo segredo, eu vou ler Ezequiel capítulo 1, verso 1, diz assim: os seres, diz assim, era o 5º dia do 4º mês, do 30º ano. E eu estava entre os exilados, vírgula, junto ao rio Quebar, ponto. Abriram-se os céus, vírgula, e eu tive visões de Deus. Puxa vida. Eu quero observar com você diversas janelas abertas de revelação nesse texto. Quero levar você a entender no Espírito qual é o propósito de Deus em descrever com profundidade, vírgula após vírgula, palavras como essa. Começa assim: era o 5º dia. Irmãos, o número 5 na Bíblia significa graça. E também significa ministério. Então a graça nos leva ao ministério. A graça é um favor imerecido. Isto é, Deus, sem eu e você merecer, nos escolheu, tá? Nos colocou no ministério para ter uma visão nítida daquilo que Deus quer, da vontade de Deus. Então era o 5º dia do 4º mês e do 30º ano. Observe outra coisa. Diz assim Ezequiel: eu estava entre os exilados. Irmãos, os exilados foram levados para a Babilônia. E Ezequiel estava entre os exilados.
É um tipo de desertar ou levar para um lugar, olha, não vou chamar de prisão, mas é um tempo determinado que a pessoa vai ter que ficar lá. Ezequiel estava entre os exilados. Então, dá para entender que ele estava passando uma grande provação. O que eu quero tirar daqui de revelação para mim e para você, é que a provação que nós estamos passando não pode ser impedimento, tá, de termos uma visão. Às vezes as pessoas pegam a aprovação e falam assim, por causa da prova que eu estou passando, eu estou esmorecido, não aguento mais ir no culto, nem orar, nem ler a palavra. Gente, a aprovação deve levar você a ler mais, a orar mais, a ir mais no culto. Sabia? Quando você não tiver vontade de ir à reunião da igreja, por causa de uma aprovação, de uma luta, daí que você precisa ir. Quando você estiver triste, abatido com um problema, com uma situação, uma enfermidade, surgiu alguma coisa, daí que você precisa levantar a cabeça e dar glória a Deus, porque Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer, irmãos? Paulo, ele disse, nada poderá nos deter, nada poderá nos impedir. Alguma coisa pode ser maior do que a fé que está dentro de mim e de você? Não, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então, o profeta Ezequiel estava entre os exilados, aleluia, esse é o primeiro ponto, ou o segundo ponto que eu quero observar. O primeiro foi a graça, o ministério. Agora, o segundo ponto, então, é esse, ele estava entre os exilados, ele estava passando uma luta, uma prova, uma guerra, e aí o que aconteceu aqui, estava entre os exilados, olha só, irmãos, e, vírgula, junto ao rio Quebar. Por que essa vírgula nasce aqui? Exatamente porque são dois entendimentos. Então eu preciso ter o primeiro e o segundo entendimento. Primeiro, eu estava ali no 5º dia, no 4º mês do 30º ano, deu uma vírgula. Depois eu estava entre os exilados, agora deu uma outra vírgula. E eu então estava onde? Junto do rio. Quem é o rio descrito na Bíblia? Jesus. Deus, ele é o rio da vida. Então, quando eu estou junto dele, eu consigo vencer o meu exílio, ou vencer a minha prova, ou vencer a minha guerra, ou vencer a minha luta, porque o segredo para vencer é estar junto do rio, é saber que nós só vencemos por ele, e que ele é o Senhor por excelência, que provê para nós a alegria de ser vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então quem nos faz, ou nos fez e nos faz e nos fará vencedores, é o rio. Então eu quero revelar uma coisa para você. Não saia de perto do rio. Não desista do rio. Não se afaste do rio. Fica próximo. Aleluia. Irmãos, o que acontece com a árvore junto às águas? Ela nunca seca, está sempre verde, porque está sempre, irmãos, alimentada, está sempre cheia da presença do rio, da bênção do rio. Então, se você quiser ser abençoado de verdade, você não pode se afastar do rio, você tem que estar junto do rio. Jesus Cristo é esse rio, que está com a mão estendida para te abençoar. Jesus Cristo é esse rio que te chamou, te marcou e te colocou junto dele. E essa visão, irmãos, de ter o rio junto de nós, essa visão, ela é uma realidade. Não é um pensamento utópico, não é uma utopia, é uma realidade. Quando você acredita, quando você crê de todo o seu coração, isso se torna uma realidade na tua vida. Então você não está sozinho. Então na luta você tem um companheiro. Então na guerra você tem um companheiro. Então, amados irmãos, não há motivo para ficar decepcionado com a luta que está passando, com a prova que está passando. Mas há motivo para dar mais glória a Deus ainda. Aleluia. Há motivo para agradecer o Senhor, conforme a palavra de Deus revela, 1 Tessalonicenses 5,18. Precisamos compreender o que Paulo dizia ali aos irmãos de Tessalônica. Então deem graça em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Então é a vontade de Deus aquilo que você está passando, querido.
O que você tem que fazer então? Diante dessa guerra, você precisa aprender a dar glória a Deus. E você precisa então entender que você não pode se afastar do rio. Gente, tá cheio de gente olhando para a luta e se decepcionando e falando, Deus não está me abençoando, então eu vou parar. Eu fazia campanha, eu ia no culto, eu orava, eu lia a Bíblia, eu vou desanimar porque não aguento mais. Gente, quanto mais lutas, mais firme você deve ficar. O segredo é não sair da margem do rio, da beira do rio. Então ele diz, eu estava entre os exilados, primeiro estava passando luta. Eu entendo aqui que Ezequiel entendeu que no meio da luta, ele estava junto do rio. Amados e queridos irmãos, a Bíblia diz, Tiago fala, que Deus nunca vai dar um peso ou uma luta que você não possa suportar. Então Deus te conhece, Deus conhece o limite da sua vida. Então ele permitiu uma luta que você está passando, mas ele se permitiu estar junto de você. Você acredita que ele está junto de você? Então ele estava junto ao rio Quebar. O rio estava ali, passava ali. Ele precisava estar junto do rio. E quando ele estava junto do rio, era exatamente no 5º dia, no 4º mês, o 30º ano, que ele estava entre os exilados junto do rio. E agora acontece algo tremendo, que eu vou falar na outra reflexão, porque junto do rio acontecem coisas incríveis. Gente, quando você está junto do rio, você tem novidades todos os dias. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, nós não podemos desistir, amados. Nós não podemos desanimar, nós não podemos fraquejar. Nós precisamos estar firmes diante do Senhor. Não importa o que esteja acontecendo, não importa a luta, a guerra, a peleja, sabe, a dor muitas vezes, mas você estando firme junto do rio, o Senhor vai te dar vitória. Pai, obrigado por mais uma reflexão, obrigado pela vida dos meus irmãos. Eu libero uma bênção agora sobre cada um. Eu libero, Senhor, a tua vida, a tua visão, a tua graça, o teu mover poderoso sobre cada um. Pai, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.